Obrigado, Araci. E obrigado, sobretudo, pelo tema. Nós estamos passando um momento onde a agressividade ela está literalmente à flor da pele, né? E o tema foi de fundamental importância nesse momento. Então, me debruçar esses dias aí do estudo desse tema foi bom demais. Então, vamos a ele. Deixa eu ajeitar o celular que eu estava segurando ele na mão. Então, a agressividade, causas e consequências. É um tema que está na Revista Espírita, na Revista Reformador. Ele está em diversos outros lugares, diversos livros. E Joana de Ângeles, no livro Diretrizes para o Êxito, ela nos traz uma síntese, né? E, sobretudo, um aviso. E ela diz assim: uma pessoa de temperamento irascível, instável e agressivo sempre defrontará dificuldades para conseguir amizades duradouras. São pessoas portadoras pessoas que tenham um enriquecimento emocional e espiritual, dificilmente vai se manter próxima a uma pessoa agressiva, né? E aí a Joana ela diz ainda que essa pessoa ela é de difícil convivência e é sempre orgulhosa e não usa a palavra doente, aí eu vou usar aqui, a agressividade é sempre um pedido de ajuda para uma, entre aspas, uma doença, né? Um sintoma que a pessoa está pondo para fora. E nessa aparência que a pessoa de rispidez que ela põe para fora, ela oculta as suas aflições internas, né? Que, na verdade, ela tem medo de ser descoberta. Ela tem medo de que essas aflições façam com que ela seja humilhada. E aí ela externa numa forma de agressividade. Sem dúvida nenhuma, concordando com Joana, essa pessoa, a pessoa que está em estado de agressividade, ela precisa de ajuda psicológica, ela precisa de tratamento espiritual, né? E de mudanças de hábitos, de mudança de sair desses hábitos que são malsãos, desses hábitos que atrasam a evolução espiritual naquele momento. Essas pessoas elas são incapazes, podemos dizer assim, de gerenciar os seus conflitos. Então, ela vai sempre ser agressiva. Quanto mais próximo você estiver, mais agressivo ela vai ser com você. Depois de um tempo de agressividade consigo mesmo, a pessoa ela passa a ser agressiva com quem está mais próximo. E aí Joana nos adverte: ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos sobre a justificativa de que tem a missão de salvar o outro. Porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Então, assim, quando ela não vai dizer abandone a pessoa, ame e cuide, mas se preserve para não entrar naquela energia de negatividade, naquela energia também de agressividade. Então, o que é a agressividade? A agressividade trata-se de uma forma de desequilíbrio que uma pessoa manifesta contra outras criaturas, seja humana, seja animal. Também pode ser contra a natureza ou até coisas, até objetos, né, com o intuito, geralmente, de destruir, prejudicar ou humilhar. O agressivo é, portanto, aquele que
diante das ofensas ou das contrariedades, das perdas, ele se enfurece exageradamente, não conseguindo, podemos dizer, controlar os próprios impulsos. É aquele que diz assim: se pisar no meu pé, eu vou estourar. É aquele que se gaba de falar mais alto do que o outro. E esses ímpetos, esses impulsos, eles vão se expressar através de ataques, às vezes físicos, né? Como também na necessidade de manipular as pessoas, né? No assédio ofensivo, insultuoso, na forma arrogante de se comportar, na maneira de conversar, conversando com ironia, sempre rebaixando o outro, na indiferença com os sentimentos do próximo, né? na exigência exagerada de que o outro haja conforme conforme o que ele deseja, e principalmente na omissão de ajuda. Ele não acha que as pessoas precisam de ajuda, cada um se vire do jeito que pode. Então, essa é a pessoa que está em estado de agressividade. A psicanálise vai dizer que a pessoa ela não é agressiva, ela está agressiva. Então, quando a gente diz que a pessoa é agressiva, então é como se dissesse que ela inexoravelmente vai ser assim a vida toda. E não, ela está em estado de agressividade, que é o que a gente não consegue controlar. E qual de nós não passou em algum momento da nossa vida por um estado de agressividade? Né? Às vezes a agressividade disfarçada de outros sentimentos e que, na verdade, a gente nem sabe o que é agressividade. Aí nós temos o agressivo e nós temos as pessoas que nós dizemos que são boazinhas. Nós acreditamos, muitos estão acreditando que a pessoa não agressiva é aquela pessoa, né, sempre calminha, sempre boazinha, né, sempre capaz de fazer o mal a uma mosca. Né? Nós não avaliamos a agressividade dessas pessoas da forma mais profunda e da forma mais disfarçada que ela pode se manifestar, que é o comportamento não manifesto do indivíduo. Existem criaturas, pessoas aparentemente tranquilas que ocultam sentimentos de hostilidade, porque seus pensamentos encontram-se contaminados pela raiva, pela vingança, pela inveja, pelos ressentimentos, pelo ódio, pelo ciúme. Né? Existe uma forma de agressividade que se mantém oculta no ser de cada um, e outra que se exprime na realidade dos maus atos, aquela agressividade que todos percebem logo que acontece. A agressividade, por exemplo, no uso de uma palavra suave, mas que está insinuando algum tipo de aversão. Exemplo, quando nos sentimos separados de outras pessoas pelo preconceito, pela cor da pele, pela religião, pela nacionalidade, pela situação econômica e social, estamos, de fato, ali demonstrando uma forma de agressividade. Outras vezes nos comovemos com as agressões que ocorrem com os nossos semelhantes. Por exemplo, nos alegramos intimamente quando os malfeitores são severamente punidos. Ou seja, a agressividade não se caracteriza unicamente pela humilhação, constrangimento ou destruição do outro. Quando acontece um fato social que ganha um noticiário, um assassinato, um roubo, uma fuga, que o noticiário massivamente fica mostrando, acaba que as pessoas geram uma espécie de torcida para que o assassino ou o agressor seja preso, seja condenado e às vezes até morto. E quando isso acontece, há um prazer íntimo. E esse prazer íntimo é uma agressividade, embora você não esteja externando para quem está próximo essa agressividade. Outro tipo, a palavra agressivo ou agressividade, ela tem ganhado dentro da sociedade
um caráter ou uma expressão de coisa boa. Por exemplo, num jogo de futebol, o time que ganhou porque foi mais agressivo. Foi mais agressivo, por isso ganhou do outro. Eu acho que o esporte deveria usar uma outra palavra, foi mais determinado. Agressividade, na minha opinião, a palavra agressividade sempre vai denotar uma coisa ruim, né? Mas principalmente nós que estamos ouvindo, eu gosto não pratico esporte, mas eu gosto muito de ver na televisão. Aí tem pessoas que também gostam muito de ver, e aí os locutores estão agora usando essas frases assim. Outro dia eu me surpreendi assistindo uma partida de futebol, quando o jogador fez o gol, o jogador da Internacional lá da Itália fez o gol, o locutor disse assim: fulano de tal, você é ridículo. Aí, o ridículo, ele queria enfatizar que o cara joga tão bem, né, que chega a ser extraordinário. Aí ele usou a palavra ridículo. Enfim, nós estamos substituindo os valores das palavras dentro dos contextos esportivos. Na minha opinião, não acrescenta, né? Não valoriza as palavras que têm uma boa característica, que a culpa também não é da palavra de expressar um sentimento ruim. Em razão da agressividade se manifestar já nos primeiros dias da vida da criança, então nós temos a educação e os mecanismos de tradição social como disciplinares, com o intuito de criar hábitos salutares na criança, corrigindo-lhe o comportamento desde pequeno. E assim o ser vai aprendendo a reprimir, a não expressar de modo descontrolado as suas raivas, as suas agressividades. No qual se espera que, a partir dessa vinculação com os outros, ele passe a internalizar e a conseguir tranquilamente esses controles. E aí o controle externo vai deixando de ser necessário, pois a pessoa já vai ter formada, a criança já vai ter formada na sua personalidade esses autocontroles. Mas o que nós presenciamos, todavia, é a presença do comportamento agressivo na sociedade ainda crescendo, né? Continua aumentando. E aí, dentro da nossa sociedade, dentro dos serviços sociais e dentro das questões humanitárias, nós vamos ver que tem pessoas que defendem a ideia de que as dificuldades econômicas e sociais seriam as grandes responsáveis por esse crescimento, pelo crescimento da agressividade. E justifica afirmando que aqueles que se encontram segregados nas prisões, em sua maioria, foram levados a apelarem para a violência porque não tiveram oportunidade para prover a própria sobrevivência. Podemos afirmar, então, que as más condições de vida têm a sua influência, não podemos negar isso, mas não podemos considerar que isso seja o ponto principal e único. Em decorrência dessa realidade, as pessoas vivem atormentadas pelo medo de assalto, de roubos, de maldades, de sequestro, enfim, medo do próprio homem. Então, a contínua exposição a comportamentos hostis por meio da mídia tem sido apontado como um fator de grande relevância para intensificar o impulso inato da agressividade. As crianças geralmente imitam a agressão observada, porque as pessoas na TV e nos videogames são associadas como modelos de adulto. A criança tem os adultos como modelo e, a partir dos jogos, ela vê aquela figura adulta no jogo, ou no filme, ou até no desenho animado, como os seus modelos. Na sua imaturidade,
Os pequenos, eles acreditam que tal ação de violência é justificada porque é gente grande que está fazendo. E gente grande, na cabeça dos pequenos, sabem o que está fazendo. Na verdade, muita gente grande não sabe ainda o que está fazendo. Né? Esse seria, então, o modo mais acertado de fazer na cabeça da criança, né? A maldade, entre aspas, aprendida nos jogos, de fazer prevalecer o bem sobre o mal. A violência, a agressividade é que faz com que o bem prevaleça. Os bons nos filmes de ação, por exemplo, os bons são sempre os mais agressivos. Pode não ser os de atitude mais ruins, mas são os mais agressivos, os que vão para cima, os que eliminam, né? Nos desenhos e nos jogos, da mesma forma. Mas outras pessoas também atribuem tais dificuldades à condição do planeta em que vivemos, já que vivemos num planeta de provas e expiações. Passamos pelas dificuldades, somos agressivos, porque estamos num processo evolutivo onde estamos inseridos num planeta de provas e expiações, como se a culpa fosse do planeta. Na realidade, se a Terra ainda carrega grande cota de agressividade em suas mais variadas modalidades, é porque os seres humanos que nela habitam são imperfeitos. Nesse sentido, no livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel comenta: o mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta, quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está inserido em nós. Então, seguindo essa linha do raciocínio registrada por Emmanuel, por que uma pessoa é agressiva? Comumente justificamos os nossos desequilíbrios com as alegações de que nos encontramos cercados de pessoas de difícil convivência. É assim? Somos agressivos porque fulano e cicrano é difícil, fulano e cicrano é problemático, fulano e cicrano isso e aquilo, né? Também porque enfrentamos problemas de grandes gravidades. Os nossos problemas são maiores do que todos os das outras pessoas em volta de nós. Que a nossa família é toda complicada, como se só ele estivesse inserido na família como uma pessoa sensata. Que os vizinhos são inquietos, são barulhentos. Que em nosso trabalho o nível de competitividade e de exigência é extremamente elevado. Que constantemente temos de nos deparar com as mais diversas perturbações. Tudo isso para justificar as nossas atitudes agressivas. Dessa forma, sempre nos sentimos agredidos ou violados em nossos desejos e direitos. Tendemos a bloquear nossa capacidade de raciocínio, reagindo ao estímulo externo de maneira instintiva e agressiva. Tudo que os outros que estão junto de nós quer fazer, nós agimos com agressividade. Mas se somos criaturas racionais, e somos, por que não conseguimos controlar a própria revolta e a nossa fúria, fazendo mais uso do instinto do que da razão no trato com os semelhantes? Porque muitos praticam mais o mal
mesmo sabendo que o retorno dessa ação lhe trará grande sofrimento? Aí a resposta encontra-se na conjuntura espiritual de cada indivíduo, ou seja, o ser humano falha em face de sua imperfeição moral e de sua ignorância espiritual. Não conhecemos as situações, os lugares onde podemos chegar e sair sem sermos atingidos. Temos que observar mais a nós mesmos, o que faz com que as nossas energias mudem e, se possível, evitar esses lugares e essas pessoas. Sabendo que o grande culpado somos nós mesmos, não elas. Mas, se ainda não conseguimos controlar, que evitemos. Já na obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, Kardec alega o seguinte: o bem e o mal que se faz são produto das boas e das más qualidades que se possuem. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Contudo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ainda registra a mensagem do Espírito protetor, no qual este pondera sobre as causas do comportamento colérico ou agressivo. Ele diz: o orgulho leva a vos crer mais do que sois, a se valorizar mais, a se dar mais importância do que ao todo, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário, tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre, então, entrega-vos a cólera. Tudo que nos acontece, preferimos agir com agressividade. Então, o que nós temos que fazer? Procurar a origem dessas agressividades. Procurar a origem desses acessos de demência, que são passageiros, mas que deixam um rastro de destruição muito grande. Essa dificuldade que faz com que a gente perca o nosso sangue frio e perca a nossa razão, perca a capacidade de avaliar. E perdendo a capacidade de avaliar, nós rejeitamos o que é justo. Preferimos ficar com a cólera. E no frenesi da cólera, nós atacamos a tudo e a todos. Atacamos a natureza, atacamos os objetos inanimados, queremos quebrar, chutamos, batemos, enfim, nos transtornamos. Se pudéssemos assistir uma dessas nossas manifestações de agressividade, certamente teríamos uma vergonha imensa do que fizemos. Felizmente ou infelizmente, quando agimos assim, não conseguimos nos observar. Se nós imaginássemos que a agressividade, ela nada resolve e ainda altera a nossa saúde para o lado ruim, compromete a nossa estadia, comprometendo a nossa evolução nessa encarnação, nós veríamos que somos nós os primeiros a sermos vítimas da nossa agressividade, da nossa raiva, da nossa cólera. E ainda mais, tornamos infelizes as pessoas que estão em volta de nós, tentando nos abraçar com o seu carinho, com o seu amor. Então, nós temos que observar a nossa agressividade para não
agredir as pessoas a quais amamos. Ser agressivo não exclui de maneira nenhuma algumas qualidades que nós temos em nossos corações, mas com certeza nos impede de fazer a melhor coisa, de fazer o bem, e pode levar, muitas vezes, a fazer o mal. Isso devia bastar para nos motivarmos a mudar, a dominar a nossa cólera. Agora, o espírita, nós espíritos, por outro lado, é solicitado por um outro motivo, pela caridade e pelos ensinamentos do Cristo que nós temos e que devemos pôr em prática. Então, todos nós que estamos inseridos na doutrina espírita, temos ainda a obrigação, o dever de observar mais ainda a nossa cólera, porque nós temos que tentar agir conforme agiu Jesus. Em conformidade, então, com os postulados espíritas, temos que a causa fundamental da agressividade reside no nosso pensamento, atributo da nossa alma imortal. É assim? Então, as almas elevadas elaboram pensamentos sublimados, altruístas, de bondade e de solidariedade humana. As almas que ainda se encontram em faixas mais atrasadas de evolução produzem pensamentos voltados para o mal, para a dor e para o sofrimento. Então, eu acredito que a maioria de nós estamos no meio. Nós estamos entre fazer o bem e sermos bons, mas ainda praticamos atos ruins, atos maus, atos que causam dor e sofrimento aos nossos próximos e a nós mesmos. O Salmo 34, no versículo 14, sugere: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te em alcançá-la. Veja como é lindo. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te em alcançá-la. Não está dizendo assim, você vai ser bom de uma hora para outra. Você vai levar paz de uma hora para outra. Você vai se esforçar para fazer isso. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida. E é isso que a doutrina espírita, através dos seus vários meios, vem tentando ao longo desses anos dizer para nós. Contenha as suas más atitudes, contenha as suas agressividades. Seja bom, tente ser, faça o que é correto, escolha os melhores caminhos, enfim. Para o abrandamento das nossas tendências agressivas e para um melhor aprendizado, para vivermos de forma mais igualitária, onde todos tenham razão dentro das suas problemáticas e dificuldades, sem ninguém ser agressivo e sem ninguém acusar o outro, sem querermos ser melhor do que o outro. E isso você vai conseguir, nós vamos conseguir, através do autocontrole, da tão chamada reforma íntima, do conhecer-se, do mergulhar dentro de si. Ninguém vai passar para a calmaria do mar sem passar pelas ondas agitadas. Então, nós temos que nos debruçar, nós temos que mergulhar. Se você observa um mar agitado, mas se você consegue passar por essas ondas agitadas e mergulha, você vai ver que um pouco para baixo dali não tem nada agitado, está tudo tranquilo. Então, quando você consegue se conhecer, consegue entender o seu lado agressivo e mergulha dentro de si na busca desse melhoramento, você vai ver que a calma também está em você. E é aí que você vai conseguir se controlar. E é aí que você vai entrar num estado de tranquilidade, de compreensão de si mesmo, de compreensão do próximo.
Então, o processo de autocontrole, de reforma íntima, consiste, portanto, na administração do próprio temperamento e na prática da tolerância. Aquela mesmíssima tolerância que nós queremos que os outros tenham para com nós quando nós nos equivocamos. Porque quem erra é o outro. Nós nos equivocamos. Né? E aí nós queremos clemência, nós queremos entendimento. Mas na hora de sermos clementes e de entendermos a dificuldade do outro, nós somos agressivos. Assim, em cada situação perplexa, em cada momento de nosso cotidiano, esforcemos-nos por agir mais brandamente, concentrando-nos no equilíbrio que precisamos desenvolver. Desse modo, começamos o dia visualizando o que de melhor gostaríamos para nós e para o próximo, e tudo que vamos fazer no transcorrer desse dia que seja para o nosso bem. Que tenhamos no íntimo, no nosso, o firme propósito de banir o nosso impulso agressivo, exercitando para isso os sentimentos de solidariedade, de respeito para com todas as criaturas e até para com os objetos, para com a natureza, para com o mundo, enfim, à nossa volta, tudo que nos odeia. Na obra ainda O Céu e o Inferno, o espírito, Kardec cita, o espírito sofre pelo próprio mal que ele fez, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a dele se corrigir. O caminho mais eficaz para o controle da nossa atividade, novamente, é o controle da nossa educação íntima. A busca de conhecimentos para nos tornarmos superiores, para melhorarmos a nossa personalidade, ela pode ser encontrada na religiosidade, na espiritualidade, no contato com o outro. Não é por ser espírita, não, mas por vermos, por buscarmos, por pesquisarmos, nós entendemos que um dos melhores lugares para se estar na busca pelo entendimento de si mesmo é inserido na doutrina espírita. Porque com os postulados espíritas, nós temos a educação, a moral e espiritual, que de certa forma se destaca, pois o objetivo principal é o aprimoramento do espírito por meio da conquista de níveis mais elevados da consciência. Então, é assim, a educação que promove a reforma íntima. Nós encontramos no centro espírita em todas as atividades. E no centro espírita é que nós encontramos estudo que melhor nos esclarece quanto à nossa realidade imperecível. Nós não morremos, nós continuamos, por isso nós temos que continuar aprendendo. Nós temos que continuar desenvolvendo. Nós temos que continuar ressaltando a importância da educação íntima como trabalho a ser realizado por cada indivíduo. Conosco mesmo. Nós não viemos aqui para exacerbar as nossas dificuldades. Nós viemos aqui, pelo contrário, para aprendermos e, oxalá, nos livrarmos dessas dificuldades. Angariando saúde e sabedoria espiritual. Nós não chegamos aqui para submetermos sermos submissos aos nossos impulsos irracionais. Mas chegamos aqui para amadurecermos, para sermos lúcidos, para sermos razão. Nós não chegamos a esse planeta para sermos irritantes e destemperados. Por isso nós temos que nos guardar, nós temos que nos amparar, nós temos que guardar e amparar o nosso próximo.
né? Então, se nós já conseguimos controlar os nossos impulsos, mas ainda convivemos com pessoas que ainda não conseguiram controlar os seus próprios impulsos, se nós estamos próximos, nós temos que aprender a analisar e não a repetir. Né? Nós temos que tirar dessa convivência o que é de melhor, tentando mostrar para o próximo que é possível ser diferente através do nosso exemplo. Agora, se formos nós o agressivo, aí nós temos que voltar atrás e fazer aquele estudo aprofundado de nós mesmos, de cuidado com nós mesmos. Né? Cada esforço que fizermos, cada educação que buscarmos, vai nos tornar, no futuro, pessoas mais formosas, pessoas mais aprazíveis, pessoas mais queridas, pessoas mais acolhidas. Então, a resposta branda, ela aplaca qualquer ira. Se a pessoa irritada ali na sua frente, né, descontrolada, e você responde com toda tranquilidade, em um momento ela vai começar a ficar tranquila. Se você reagir com agressividade, a agressividade só vai aumentar. Então, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Né? Essa vivência que nós temos com o outro. Então, o homem prudente é o que honra, é o que espera, é o que cuida, é o que ouve, não responde uma ofensa com outra ofensa. Para encerrarmos, Joanes, pelo médio José Raul Teixeira, no livro Para Uso Diário, ele nos diz assim: em nosso viver diário, sempre encontraremos pessoas cujos comportamentos poderão causar-nos chateações, irritações, instigando dessa forma nosso lado mais intolerante. Ademais, a vida também nos impõe competir em várias situações, principalmente para a aquisição dos meios de subsistência. Embora consiste de que competir é atividade natural, faz-se necessário competir com solidariedade, valorizando a necessidade do outro. Em todas essas situações, portanto, tenhamos cuidado com as próprias reações, a fim de não envolvermos-nos em situações de difícil solução. Exercitemos-nos na conquista do bom senso, da serenidade e da prudência, para não sintonizarmos com vibrações desequilibrantes. Se for necessário alguma contestação de nossa parte, que façamos sem o sentimento de vingança, mas apenas com o intuito de resgatar nossa dignidade. Entretanto, se o fato for muito forte para a nossa sensibilidade, afastemos-nos, física e mentalmente, buscando os ensinos de Jesus e o amparo de que necessitamos. O agressor é sempre alguém inconsequente, perturbado em si mesmo, e quem responde à agressividade com a mesma moeda acaba por perder também o próprio eixo. Seja qual for a perturbação que esteja se formando à nossa volta, mantenha-nos em paz. Se obtivermos êxito, sairemos ilesos da doentia energia alheia. Dessa forma, imprescindível se torna o conselho do Espírito Joanes. Ore, policie-se, fale e haja da melhor forma para que, em pleno incêndio moral no mundo, você se mantenha resguardado pela redoma de paz que vem construindo com seus esforços para uma abençoada passagem. Não é? Então, meus irmãos, nada consegue recompensar a alegria e a paz íntima que sentimos cada vez que conseguimos dominar
as nossas próprias dificuldades íntimas, né? Demonstrando ali que nós estamos no melhoramento espiritual, pela capacidade de não cedermos às ocorrências conflituosas, às ocorrências que nos deixariam em dificuldade. Portanto, nesse campo da agressividade, é importante que nos entendamos, nos conheçamos e ponhamos em prática, principalmente, as lições do Evangelho de Jesus, né? Que vai nos transformar em pessoas mais fortes e sairemos dali muito mais felizes do que se tivéssemos sido agressivos. Que Jesus nos abençoe, nos guie e continue nos protegendo, fazendo que nós continuemos nos caminhos certos, fazendo as melhores escolhas. Eu vou a palavra para a querida Araci. Então, neste momento, né, nós agradecemos ao nosso querido companheiro Fábio. Gratidão pela sua presença, pelo seu trabalho feito nesta noite. Agradecemos de coração por todas essas oportunidades de reflexões que nos são trazidas e que possamos nos ver em outras oportunidades. Gratidão. Eu é que agradeço. Agradeço sempre. Obrigado. E nós vamos, então, neste momento, né, passar a segunda parte da nossa reunião, agradecendo a presença de todos. Vamos fazer a nossa prece, então, de encerramento da nossa reunião doutrinária desta noite. Vamos, então, à nossa prece. Neste momento, Senhor Jesus, em que aqui nos encaminhamos para o fechamento da nossa atividade, após tão oportunas reflexões, pelas palavras consoladoras do seu Evangelho, nós queremos, Senhor, te agradecer pela bênção de estarmos reunidos em teu nome. Agradecemos aos bons espíritos que, por certo, se encontram junto a nós, amparando-nos, trazendo-nos o entendimento, o despertamento das nossas almas, para que possamos, Senhor Jesus, identificar as sombras, as imperfeições que ainda teimamos em cultivar dentro de nós. Pedimos, Senhor, por todos nós, que muitas vezes nos deixamos levar pelos sentimentos da agressividade, da cólera ou do rancor. Mas te pedimos, Senhor, também pelos nossos irmãos desencarnados, que se encontram vinculados a esta atividade e que hoje, no plano espiritual, se encontram arrependidos pelos atos, pelas ações impensadas, que tantas dores lhes causaram, Senhor Jesus. Que eles possam, Senhor, vencer os sentimentos
da culpa e buscar a luz do entendimento, da gratidão, da oportunidade bendita que nos é concedida da reparação dos nossos erros e das faltas cometidas. Agradecemos a Ti, Senhor, por todas as bênçãos. Pedimos por todos nós que aqui nos encontramos, por todos os enfermos, de quem nos recordamos neste momento, que as Suas bênçãos, que a Sua luz possa nos alcançar a todos, Senhor Jesus. E assim, Senhor, gratos a Ti, aos bons espíritos, aos nossos anjos guardiães, que finalizamos a nossa reunião doutrinária da noite de hoje, com votos de paz, de compreensão em nossos corações. Abençoa-nos, Senhor Jesus, e esteja conosco agora e em todos os instantes da nossa vida. Gratidão, Fábio, mais uma vez.